Falando em despertar, o senhor acha que ainda a população brasileira está muito presa ainda ao lulismo, ao bolsonarismo? Em parte, sim. Em parte, sim. Porque em qualquer lugar do mundo, você trabalha com o fla-flu, que a gente chama, né? Você tem um ou é o outro. E é fácil pensar com essas categorias. A gente vai ver até em livros religiosos, tem Deus e tem o diabo, sabe? Tem Jesus, tem Lúcifer. Você tem esse dualismo. E esse dualismo não tem que existir. O dualismo não tem que existir, primeiro porque o diabo não tem que ocupar espaço em nada. E o que eu falo para as pessoas é, de um lado você tem o capeta, que é Lula, e do outro você tem o Judas, que é o Flávio Bolsonaro, que é a família que trai as pessoas. Então nós temos que ter um outro caminho. E não é nem terceira via, é a única via. Quais são os problemas do Brasil, independente se você é de esquerda ou de direita. O que nós temos que resolver para ter estrada que funciona, para ter moradia, para acabar com as favelas, para fazer a economia crescer, para fazer as pessoas saírem do Bolsa Família. Eu não quero, assim, uma das coisas que rolam muito, mas é assim, não, um monte de gente na minha cidade está com o Bolsa Família. Eu não quero que as pessoas estejam no Bolsa Família. Falo olhando para a câmera. Eu vou diminuir o número de pessoas no Bolsa Família. Aqui no Maranhão, marmanjo que está ganhando Bolsa Família com 25, 26 anos, achando que é legal, só que vai fazer um bico, vou botar você para trabalhar, vai ralar, vai ter frente de trabalho na tua cidade. Papo reto. Entendeu? E vamos fazer a atividade econômica crescer. Aqui no Maranhão, uma dica para as pessoas, o maior ICMS do Brasil, que é o Imposto de Circular Mercadoria e Serviço, é o mais alto do Brasil. Como é que um estado tão pobre como o Maranhão cobra o maior imposto e não entrega nada com esse imposto? Uma das piores educações, uma das piores sistemas de segurança que a gente tem no Brasil, está no Maranhão, e ainda cobra imposto tão alto. Então, o que eu falo para todo mundo é, se a gente focar no problema, chutar os ladrões que tem no meio do caminho, a solução está aqui. Tanto que o próprio Maranhão, o Maranhão está fácil, tá? É mais difícil você crescer o Ceará, tem um clima muito mais complicado, a terra é árida, do que aqui. Aqui tem terra boa para tudo quanto é lado, tem energia elétrica, tem rios, tem água abundante, dá para desenvolver com agro, tem um porto muito bom, tem acesso ao Atlântico Norte, aos Estados Unidos, à Europa, ao Canal do Panamá muito mais fácil, dá para transformar o Maranhão numa potência. O problema é que tem um trabalho de profissionais. Os políticos daqui são profissionais, a começar o tal do Brandão. Eles são muito profissionais de deixar o Estado uma porcaria. E aí as pessoas não acordam. Eu tô aqui para despertar. Minha missão, o nome do partido nosso é missão, é despertar as pessoas. Se elas me elegerem para presidente da República, eu vou fazer uma revolução, eu vou tornar o Brasil um país sério. Só que se minha candidatura já servir para acordar as pessoas, é algo incrível. Eu fico até mais feliz se a gente despertar as pessoas. Preciso que elas despertem para o problema. Já a gente volta a falar do partido Missão, mas o senhor fala muito em fundir os municípios. Como é que isso funcionaria na prática? É alterar 2 artigos da Constituição e permitir que o governo federal faça um plano que pegue municípios pequenos que não se sustentam. Como é que funciona? Quem está assistindo em casa? Tem vários municípios que têm 5, 10, 15, 20 mil habitantes. Esses municípios, se eles estiverem gerando renda, por exemplo, tem muitas empresas e eles pagam as próprias contas e os indicadores de saúde, educação, saneamento básico estiverem bem atendidos, o município pequeno pode existir, não tem nenhum problema. Agora, se o município é sustentado com o dinheiro do governo federal, ele não gera riqueza e a população é maltratada, aí eu vou juntar eles, 1, 2, 3, 4, 5 municípios, transforma num município só, demite esse monte de vereador, os famosos babões de político, demite os babões que tem lá na prefeitura, que trabalham de mentira, de assessor, demite os demais prefeitos, tem um só prefeito e só 9 vereadores. E eles não vão trabalhar simples, com a regra que eu estou chamando da reforma administrativa com lei de responsabilidade gerencial. O que nós vamos fazer é, esse prefeito assume, só que ele tem uma série de metas e indicadores para cumprir. Se você tem só 10% de saneamento básico ou de fornecimento de água, vai ter que subir para no mínimo 30 no mandato dele em 4 anos. Se não subiu para 30, se não melhorou os índices de educação, se melhorou a fila nas UBSs, ele fica inelegível, ele não pode concorrer na eleição seguinte. Não, mas e se ele for popular porque ele fez um show do Safadão? Primeiro que eu não vou deixar ele fazer um show do Safadão, não vai poder comprar voto de ninguém. Segundo, se ele for tentar comprar o voto das pessoas, eu vou prender a pessoa que está vendendo voto e vou prender o político que estiver comprando voto. E terceiro, que ele vai estar inelegível. Agora, se ele cumpriu a meta, se for um bom prefeito, melhorou o saneamento básico, melhorou a educação, melhorou a segurança, fez empresas se instalarem ali, o município começou a esquentar, a economia cresceu, as pessoas estão com emprego, estão comprando uma moto, estão comprando um carro, estão fazendo uma casa, a vida começou a melhorar, o cara vai poder fazer o show do Safadão no município dele numa boa, tá? Eu vou querer ver a população daquele lugar feliz, ele vai poder concorrer à reeleição e o partido dele ainda ganha fundo partidário eleitoral como prêmio porque ele foi um bom prefeito. Então a gente tem que bater no político que não presta, no prefeito, mas se o político que presta, a gente tem que premiar. Essa é a regra que a gente vai fazer. Fazendo isso e fundindo o município, a administração aqui vai melhorar tanto. Mas eu te falo, tanto, que vocês vão dar um salto. O Maranhão vai começar a crescer 10% ao ano, 10 a 15% ao ano, até começar a pegar o ritmo
ser um dos maiores estados do Nordeste, que é o que ele tem que ser. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.